Você faz artesanato? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Podcraft, o seu podcast de artesanato. O episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delinski, o apoio da Mega Artesanal. Eu sou Faiga Silveira e hoje nós vamos falar sobre o mês do artesão. Será que nós estamos prontos para essa conversa? Eu e a minha parceira aqui de canal Craft, Beth Monta, vamos falar sobre as dores e as delícias de ser artesão. Vamos falar um pouquinho sobre algumas dificuldades e, claro, vamos falar de tendência. Não é isso, Beth Monta? Isso mesmo, bem-vindo todos. Muito obrigado por estarem em mais um episódio aqui com a gente. Para a gente conversar uma coisa que a gente respira, né? Mas será que a gente está tão preparado assim mesmo para conversar? Não sei, né? A gente acabou de lançar a edição mais recente do Guia de Tendências do Artesão e tem muita coisa para falar sobre isso, né, Faiga? Nesse momento, a gente quer abrir um espaço e aproveitar esse mês do artesanato. A gente teve essa semana o Dia do Artesão, dia 19 de março, celebramos em alto estilo, foi muito legal. Mas, assim, eu acho que tem assunto para caramba do ser artesão, esse ofício para que tanto se confunde com hobby, com terapia, enfim, mas eu acho que a gente tem vários leques aí e, principalmente, a função e o propósito do artesão tem que ser cada vez mais definido, cada vez mais exaltado e cada vez mais valorizado. Até que ponto será que não se perdeu, né, esse conceito, esse ser artesão, né? Então, na realidade, a gente entra em fator social, fator histórico, fator cultural, a gente tem uma grande parcela por ser o artesanato. Bom, enfim, a gente vai conversar sobre isso, mas você sabe que eu tenho algumas teorias, né? E assim, o fato de a gente ter uma predominância feminina dentro do artesanato é um fator que prejudica muito, Uhum. né, o reconhecimento e a valorização. Então, até mesmo do próprio artesão em função, né? A própria artesã às vezes não se coloca e não se posiciona como deveria, e tudo isso são assuntos que a gente nunca conversou sobre, né? Demorou muito para se falar sobre tudo isso, e finalmente a gente tem abriu um espaço de uns anos para cá para que isso possa ser discutido e falado e questionado e colocado em pauta. E hoje, mais uma vez, a gente traz com outros olhares, com novas perspectivas, porque é sempre bom olhar por todos os ângulos, Não, e né? quando se falou, também se tratou como se fosse um assunto, ai, isso é delicado, ai, a gente precisa de cuidado para lidar com isso. E não, precisa se falar sobre isso com a normalidade que se deve, né? Precisa se colocar como, olha, como qualquer outra profissão, a gente tem sim, por exemplo, a solidão do ateliê, Pois é. né? A pandemia trouxe a solidão de várias outras profissões, né? Eu acho que a pandemia, ela salientou, ela Exato. mostrou para a gente que realmente o ateliê o artesão é um profissional solitário, um profissional que trabalha normalmente em seu recinto e dentro do seu ateliê ali, ele com ele mesmo, seus pincéis, suas tintas, seus bordados, suas linhas, e muitas vezes conversando com ele mesmo, sem poder debater, sem poder, porque não tem um acolhimento da família, um reconhecimento da sociedade como um trabalho de valor. Existem várias funções ali onde você não é só uma questão só física e corporal, né? Eu acho que até mesmo é difícil. Quantas de nós já não passou por aquela situação de falar assim, nossa, mas isso é artesanato, isso é Uhum. como que acontece? Dados numéricos, quando você fala assim, nossa, você tem hoje cerca, sei lá, de 10 milhões, 15 milhões de artesãos urbanos no Brasil, você fala, como assim? Caramba, a gente está falando de um percentual da população brasileira alto, se a gente for pensar. Principalmente quando se trata artesanato só como artesanato de raiz e se esquece dessa gama de É. tantos milhões de Só que o brasileiros trabalhando. artesanato, ele não movimenta só o ateliê dele, ele movimenta uma indústria química, ele é uma indústria têxtil, ele tem pessoas que dependem daquele desenvolvimento do trabalho dele. Sim. Então, por mais que ele seja um trabalho solitário, ele tem toda uma cadeia que ele carrega junto e está lá sustentando essa cadeia. Então, é importante que essa cadeia, que essa indústria, que essa loja, essa comercialização reconheça e valorize esse profissional, porque sem esse profissional não existe nada disso.
não existe indústria, não existe comércio. E a sensação que eu tenho é que foi isso que se perdeu, né? Porque na nossa época, nossa época de revista, existia um profissional artesão dentro da indústria para auxiliar no controle de qualidade, né? Para avaliar junto com os químicos, para saber sobre durabilidade, para entregar o feedback que o público poderia dar. Geralmente, esses profissionais também eram professores de artesanato, então eles também tinham todo aquele retorno da sala de aula para poder levar para a indústria, e assim se dava a comunicação entre o consumidor final e a indústria. E isso se perdeu. Sim. Completamente. A gente tinha muito a oportunidade de estar em contato com esses profissionais nas grandes feiras de artesanato, que hoje se tornaram um grande comércio também. Não levam mais novidades porque não fazem mais tantos testes, né? Então, eu sou cria eu vivi essa experiência de trabalhar dentro de um ateliê de uma indústria artesanal, né? Sempre achei engraçado que nós éramos ligados à indústria química, sindicalmente falando, então mas a gente desenvolvia só produtos para o artesanato. E dentro do ateliê onde a gente trabalhava, e a gente chamava o departamento de marketing, existia dentro do departamento de marketing um braço que era o ateliê. Eram 5, 6 funcionários ali trabalhando exclusivamente para esse tipo de coisa, nem todos professores. Ainda é legal a gente salientar isso. A Luciana, ela não era professora, mas era uma menina moderna, super antenada, que estava ali. Porque o ateliê era aberto às ideias, né? Ele era aberto às ideias. Então, por exemplo, tinha o Celso, que era especialista em pintura a óleo, em quadros, em técnicas. A Marie Claire já era uma pessoa que era... Então, assim, você tinha vários nichos ali de pessoas trabalhando, cada um dentro da sua especialidade, mas que sabia sobre o que estava falando, aplicava essas técnicas e desenvolvia técnicas novas para que elas fossem comunicadas para a população e para os clientes. Essas pessoas também iam aos pontos de venda e faziam demonstrações, apresentavam o produto aos clientes. Então, assim, era uma forma de marketing mais rudimentar, né? Porque hoje está tudo moderno, naquela época ele era um pouco mais arcaico, mas que funcionava muito. Hoje a gente tem outros meios para poder fazer isso, que às vezes poderiam até ser muito mais ricos. Mas esse rudimentar era mais humanizado Sim, também, né? óbvio que era. A gente tinha todo um contato ali. Por exemplo, Casa da Arte, que hoje é grande, naquela época era uma portinha e tinha uma barraquinha era uma barraquinha branca com logo na frente, e ficava ali, Bete Buesso, pintando e ensinando técnica para as pessoas. Então, acho que a Regina da Scrap deve lembrar disso, porque ela era funcionária nessa época. Então, assim, a gente tinha uma outra forma, mas você tinha até mesmo pesquisa. Eu cheguei a fazer isso, de você ficar na boca do caixa pesquisando e fazendo anotação de pesquisa quantitativa, qualitativa, e para entender como que o próprio consumidor estava se dando. A gente tinha uma outra atividade, isso já em outra indústria, que era a BIC, onde você fazia um trabalho com os lojistas e com os vendedores, onde você treinava esses vendedores para vender o teu produto, e eles sabiam sobre aquilo que eles estavam vendendo. Que não enfim. Era só empurrar, né, o produto, não era só, era mostrar todas as qualidades e todas as funcionalidades do produto. Vamos lembrar que nessas épocas não existiam grandes feiras como hoje, né? E talvez a gente tenha se acostumado às grandes feiras como sendo os momentos de comunicação com a população. E eu acho mega válido, mega importante. Só que feira foi feito para levar novidade, levar novos produtos, expandir a comunicação do que já está sendo levar feito, a tecnologia. Né? Não é para você, desculpa, né, todos os expositores, mas não é para você chegar numa feira e levar para fazer uma bolsinha que em qualquer YouTube já tem. Você tem que levar algo novo, alguma coisa que sabe que a experiência que o cliente, que o consumidor está vivendo ali seja diferenciado. Porque se existe uma solidão dentro do ateliê, hoje as grandes feiras são os receptáculos de comunicação, são os grandes concentradores de artesãos que movimentam, que criam uma energia
favorável ao artesanato. Então, essa energia tem que ser movimentada de uma forma muito positiva, Sim. como uma experiência única. A gente costuma falar que é a Disney, né? As feiras são as Disneys Principalmente a mega artesanal. principalmente a Mega Artesanal, que é a nossa apoiadora, para levar essa experiência como uma grande coisa. E realmente, então, quando você está lá na feira, o que você quer ver dos expositores? Novidade, interação, experiência rica, onde você viva aquele mundo de sonhos e de imaginação que reconheça o artesão. Entender de onde que vem o produto que você consome, que você só Pois sabe da é. funcionalidade ali no final, Pois né? é, e olha como é legal quando você entende, você sabe, porque de uma certa forma, quando a gente fala muito de repertório cultural, quando você sabe como que o teu produto é feito, como o teu produto é colocado, você tem como explicar para o teu cliente Exato. toda a cadeia, né, de fabricação disso. E o fato de ter se perdido, né, essa máquina aí, fez, principalmente do artesanato urbano, um produto do empreendedorismo, que exige cada vez mais do artesão planejamento, por exemplo, Sim, né, e uma série de questões que antes eram extra-ateliê. E aí o artesão vai começando a se distanciar do que ele faz de melhor, que é criar o seu produto artesanal para fazer toda a parte administrativa, toda a parte de marketing, agora o marketing digital, dentre todas as exigências que esses mercados diferentes fazem de um único profissional que agora tem que ser o faz tudo, pois é. né? Me incomoda profundamente, inclusive, já vou aqui, pronto, falei, essa trend do, ai, eu sou o meu atendimento, eu sou a Eu criatividade, ateliê, né? eu ateliê e eu tudo, e isso é muito ruim, porque isso só causa estresse, staff e burnout, entendeu? É Não, isso. não, assim, eu não consigo entender por que que o artesão tem que ser bom em fotografia, por que que ele tem que ser Não, bom. se for é ótimo, mas ele não tem que, Não tem né? que. Aí eu fico pensando, ele fica 3 horas, vai, 5 dias lá para conseguir fazer uma foto boa, que não vai ficar tão boa assim, me desculpa, mas a verdade é essa. Começam a ensinar um É o monte de. barato que sai É o caro. barato que sai carésimo, não é nem caro. E aí ele perdeu todo aquele tempo que teria sido um tempo para ele de organização, de criação, de fazer a peça, de execução, que é o que ele faz. É a mesma coisa, gente, se eu for costurar uma, uma sacolinha que seja, eu vou levar 8 dias para fazer aquilo e vai ficar mal feito, porque eu não sei fazer. Não é Se a muito Beth mais. leva 8, ferrou pra mim. Então, agora você imagina, não era muito mais, não é muito mais simples eu delegar para uma pessoa e falar assim: olha, vai lá e faz para mim. Eu vou perder, eu não, o meu tempo, minha hora de trabalho é As muito cara. collabs, né, Beth? Unir com alguém que faça algo melhor do que Pois você. é, e aí você faz isso. E não, eu acho que nem é collab, não, Fega, é reconhecer mesmo o trabalho. Por exemplo, eu preciso fazer uma sacolinha, a gente precisa fazer uma sacolinha para dar o brinde de alguma coisa. Se eu for costurar, eu vou levar muito mais tempo do que se eu pagar o trabalho de uma pessoa, de um artesão que faz. Não, sim, eu digo quando você já é artesão e você faz collab com outro Ah, artesão. sim, A sim, gente sim. teve essa experiência essa semana. A gente É, ganhou um presente de Páscoa a propósito. Muito obrigada, é. FF Ricamo. Que era o quê? Um coelhinho de tecido. Dizem que o chocolate era ótimo O também, tá? chocolate é ótimo, Beth não pode comer chocolate. E dentro, ela fez uma parceria com uma chocolateira, né? E ali tinham vários bombons deliciosos. E aquela parceria permitiu que a pessoa que se juntassem os públicos, inclusive da chocolateira, com o das meninas que fazem bolsas e sacolas. E olha aí, um novo produto, bom para todo Pelo que ela mundo. passou pra gente, ela já tinha feito quase 200 É, coelhinhos ali, então, ou seja, uma venda porque parceria é certa. bom quando é bom para os É dois, né? lógico. E o trabalho dela fazer essa sacolinha, então, ótimo, ela fez. Aí, toda a divulgação, o marketing, o desenvolvimento de produto, tudo isso, gente. É óbvio que a gente tem que ter noção de como se faz, porque minha avó já dizia, você tem que saber fazer para poder delegar e mandar fazer. Uhum, Então, eu acho que a gente tem que ter, sim, noção de concordo. planejamento, de fotografia, noção. Planejamento, fotografia, contabilidade, tudo, né? Até para se organizar, né? Você tem que saber como que funciona a coisa, mas você não necessariamente você não tem que saber fazer aquilo, você tem que saber delegar.
saber se organizar ao ponto de, dentro do teu trabalho, tá inserido o valor do fotógrafo, tá inserido o valor Uhum. da menina que faz a mídia social, tá inserido, não menina necessariamente, né? Mas a pessoa que faz a mídia social, a pessoa que faz o texto, a pessoa que faz a desenvolvimento da tua embalagem, desenvolvimento do teu logo, enfim, desenvolvimento da tua marca. Uhum. Tudo isso são custos que devem estar planejados e calculados dentro do orçamento, dentro do seu planejamento de orçamento. E, principalmente, eu acho que o artesão está mais do que na hora, isso a gente vive colocando, está cada vez mais na hora dele aprender a saber se organizar para criar as suas coleções. Esse eu Uhum. acho que é um próximo passo muito necessário do artesão incluir. Só que a criação de coleção é diretamente ligado ao que ele faz. Sim. Então, assim, vamos concentrar naquilo que é o teu trabalho de verdade, aquilo que te coloca, e o resto que não é não é a tua especialidade, delega. A gente vem, né, de uma constante, não tem como não pegar nessas questões culturais, né? E o artesanato durante muito tempo ele foi propagado como cópia, né? Porque ali tinha um professor e a gente não se exime aqui da responsabilidade, porque enquanto responsáveis pelas revistas, a gente realmente incentivava a cópia daquelas peças para que ficasse tão bom quanto o que estava na revista. Mas hoje a gente já tem um entendimento, e isso também implica em tempo, e em períodos de conhecimento e em cultura, né, e entendimento público de que hoje a gente pode agregar várias áreas e fazer um trabalho cada vez melhor. Então a gente sabe que se você, quando a gente fala muito de repertório cultural, é que quando você une todas as suas áreas de conhecimento, fica muito mais fácil você entregar um trabalho mais atrativo. A cópia ela é tão problemática, a gente, assim, eu acho que eu nunca entendi como passando para ninguém fazer uma cópia, mas sim uma referência, né? Tá aqui Uhum. a referência, segue Porque ela. era assim que a gente se pautava É, também, né? o que acontecia era as pessoas compravam as revistas e elas faziam iguais É, àquilo que a gente estava fazendo. Mas, enfim, olha como é importante a gente entender o quanto você tem que ter um processo criativo único e singular. Por quê? Porque, por exemplo, essa semana teve um caso, alguém postou lá de uma artesã que foi processada pelos responsáveis da Pig, como que é a Porca Peppa Pig? Pig. Pega, é isso. E mais um outro personagem que ela fez, copiou, e a empresa processou, e a empresa ganhou, e ela vai ter que pagar uma taxa não são taxas altas, mas para um bolso de um ateliê é bem alto. É tipo assim, no processo todo é uns 25, 30 mil que ela Não vai se ter brinca com isso, com né, gente? isso. E Passamos tá dessa certo, fase. a empresa que fez isso tá super certa. Sim. Porque assim, quando você registra o nome do teu ateliê, você está tentando se resguardar para que ninguém use o teu produto ou o teu Uhum. nome. A empresa está fazendo a mesma coisa. Ela tem um aparato, o direito autoral, e ela se resguarda para que ninguém use o produto dela Exatamente, indevidamente. Então, exatamente. assim, quando você copia, então tudo isso são informações que é importante você saber e tentar evitar ao máximo. Como que você faz isso? Estudando, lendo, tomando conhecimento, E com bom né? senso, né, gente? Porque o certo é certo, ainda que ninguém esteja fazendo, né? Já dizia minha A gente mãe. sabe que a dor de ser artesão é grande, falta reconhecimento, falta apoio familiar, falta apoio financeiro. Por exemplo, até mesmo um empréstimo para você conseguir fazer criar crescer, né, o teu Uhum. ateliê, às vezes é difícil. A gente que é de humanas e assim, a gente tem mais dificuldade ainda para entender todas as burocracias e todos as questões. Outro dia mesmo, a gente estava falando sobre edital do governo, meu, tem 500 mil editais possíveis, hoje tem Lei Rouanet, Lei Paulo Gustavo, coisa da prefeitura, e a gente não entende E a patavinas gente precisa de daquilo. alguém que entenda só É, de... porque assim, às vezes você tem um projeto, você tem alguma coisa que é muito legal, super bacana, mas a gente não consegue nem colocar não é nem sair do papel, porque você não consegue nem colocar no papel É, direito para entender todos os termos, que existe toda uma burocracia desnecessária cá entre nós, porque eu não sim. sei por que que inventam um edital tão complicado. E a gente sabe que também, aí a gente agora que vai falar sou eu, a gente sabe que tem gente que coloca valores e ganha dinheiro em cima desses editais, que eu acho um absurdo,
por mais que você tenha capacidade, você não pode cobrar de um edital 60% em cima do valor para você fazer Claro. um edital, né? Você tem que ter um bom senso ali de criação de valores, enfim. Mas as leis existem, estão aí para ajudar você a criar, a fomentar o teu projeto, a fazer com que ele cresça, enfim. A gente tem que correr também atrás e berrar para que esses reconhecimentos aconteçam, né? É, e eu acho que parte do autorreconhecimento também, né? Enquanto você não se valoriza enquanto artesão, enquanto profissional, não valoriza o seu trabalho, o que você vende ou o que você tem por hobby se tornou um meio, ou então você não quer vender também, enfim, como você faz o seu artesanato, eu acho que fica difícil esperar do outro, né? Também. Não dá pra gente. Eu acho que tem toda uma questão de postura ali. É claro, né? Como a Trend diria, eu sou artesão e é claro que perguntam se eu não trabalho. Acontece, mas ignorância do outro. Enquanto isso, eu não vou arcar com as consequências do entendimento do outro. No meu entendimento, o que eu faço é importante e eu vou continuar. Uma hora isso aparece. Mas você sabe que é uma coisa interessante, para quanto mais você tiver conhecimento, informação sobre aquilo que você é, Menos isso te atinge, né? e melhor você sabe argumentar e se defender Exato. do que acontece. Por que a gente está falando quanto mais informação? Por isso, a gente, como jornalistas que somos, como escritoras, né? Hoje a gente trabalha com livro, a gente traz informação, a gente quer deixar na mão. Quando a gente fala que a gente trabalha para você, artesão, não é brincadeira, sabe? Assim, a gente realmente é focada e trabalha única e exclusivamente para trazer essa informação, trazer esse conhecimento e fazer com que você tenha argumento de venda, argumento de trabalho, argumento de reconhecimento. Sonho com o dia que a gente vai poder ter um diploma na parede de falar assim, você fez faculdade do quê? De artesanato. Eu sonho com isso. Um dia a gente vai conseguir isso. É devagar, a gente vai de passinho em passinho, mas quem sabe um dia a gente chega lá. E hoje a gente vem trazer aqui o lançamento do guia de tendências que a gente fez do artesão. Ele já está disponível. Quem tiver interessante, conta para a gente, Faiga, sobre Não, o... o guia de tendências, como vocês sabem, né? Quando a gente fala um pouquinho de como era o trabalho com as revistas, eles se pautavam em muita pesquisa para que a gente conseguisse entender as tendências, transformá-la em referências para transformar em produtos. Com a falta que as revistas fazem, nós buscamos fazer toda essa pesquisa novamente, fazer as traduções necessárias para que fosse cada vez mais facilmente compreensível para o artesão, para que vocês possam continuar tendo fontes de tendências. Como a Beth bem colocou, a gente nunca fez revista pensando em fazer com que o outro copiasse aquele produto. Aquelas eram as nossas ideias tiradas dos books de tendências. Hoje a gente traz o book de tendências para que vocês pensem como nós naquela época. E a gente está aqui para ajudar também nesse pensamento, porque sabe que é uma estrada, né? Então, são quase 180 páginas de pesquisa, de dados. A gente vai falar, ali fala-se de cores, fala de materiais, fala-se de aviamentos, fala-se de muito das principais tendências para o inverno agora de 2024, mas também para o verão de 2025, porque vocês sabem que tendências, por vezes, estão até 5 anos à frente do que vocês vão precisar ou vão buscar saber na época. Qual a importância desse guia? Que você se prepare. Não é para queimar na largada, não. É para que você agora comece a cobrar da indústria o material para que você possa oferecer o seu produto, para que você possa começar a fazer testes, protótipos dos seus produtos, para ver o que vai ser interessante, para aí sim, no momento em que aquilo for comercializado, você esteja no mesmo timing. Não espere sair no Pinterest, não espere sair na vitrine para que aí você chegue atrasadinho, como sempre foi o Na artesanato. realidade, a ideia é que você seja a referência do Pinterest, né? Exato. Porque você já sabe o que está acontecendo e você está lá preparado para isso. Eu acho que o melhor exemplo que a gente tem para colocar dentro de um contexto para o artesão, o guia nada mais é do que uma caixinha de linhas, onde você tem ali. Quem é artesão gosta de ter todas as linhas, todas as cores de tinta, todos os pincéis possíveis e imaginários, para que quando você vá precisar, você vai lá na tua caixinha, você pega a linha certa, você pega o pincel certo, a tinta certa. O guia é a mesma coisa. Ele é uma caixinha de ideias
que quando você precisa para fazer determinada coisa, você vai lá e pinça a técnica, a cor, o estilo, a estampa, o aviamento, as cores de parede que estão acontecendo, os estilos que estão acontecendo na decoração e no artesanato. Não necessariamente precisa ser, vamos supor, essa semana eu fiz isso, vou contar aqui da Bruna, eu fiz isso com a Bruna. Falei, ai, Bruna, ela me contando um negócio, você tem que fazer as coisas porque está usando natural, está usando qualquer coisa. Só para contextualizar, ela está falando de Bruna Abes, da Cozy Blue, isso, tá? Cozy Blue, isso mesmo. A gente eu estava falando com ela, e aí eu falei assim, você tem que... E aí, de repente, passou. Eu estava de noite, indo dormir, eu falei assim, que merda que eu falei, desculpa, que merda que eu falei para a Bruna, eu falei, ela não tem que seguir nada, ela tem que saber não seguir, porque o estilo dela não era aquilo que eu estava falando. O estilo da Bruna é cor, o estilo da Bruna é vibrante, não tem por que eu estar falando para ela usar coisinha natural. É uma das tendências, mas não... é uma das. É uma das, não é a dela. E eu acho que é importante a gente entender, mas você tem que saber qual é a tua. Até mesmo para você saber qual é a tua, você tem que saber todo o contexto. Se você não sabe o que está em volta. E outra, né, Beth, que a gente sempre afirma aqui: tendência é aposta. E então, ela pode não vingar, ela pode não dar certo. E vocês vão notar que as tendências elas se repetem. Por quê? Porque elas precisam se reafirmar a cada estação até que ela se torne uma coisa forte. A gente sempre usa esse exemplo. Quando a gente falou um ano antes que, olha, gente, rosa vai estar com tudo, rosa vai estar com tudo, Barbie tá chegando. Um belo dia a Barbie chegou e o mundo ficou cor-de-rosa. E aí o povo falou, nossa, não é? Até deram mais credibilidade pra gente, né? Foi ótimo. Mas, poxa vida, vai ser assim também. Foi assim com Wandinha e vai ser assim com todas as demais tendências que estão vindo. Porque é muito fácil pra gente, muito cômodo aqui, eu poder te dizer que eu sei que os ilhoses, por exemplo, eles vão estar com tudo na próxima estação. Mas você sabe usar? Você vai usar isso da forma adequada? Porque o guia vai te mostrar vai te dar uma série de referências com opções de legal, como usar. Assim, e para quem consumiu o guia no ano passado, a gente chegou e viu nas passarelas desse ano que aconteceram em Milão, em Paris, né, que estão acontecendo, agora vai ter o Fashion Week aqui em São Paulo, também você começa a ver, por exemplo, o preto dominando, as cores neutras acontecendo, a gente tá rendas... Super tendência, a proposta. Sempre. Finalmente, eu sou uma pessoa que dá tendência. Você vê hoje as rendas, as transparências, como a gente falou, os metalizados, que estão por aí, hoje foram destaques até tem uma grande... Essa semana está um burburinho por conta das transparências, porque tem gente que acha que não pode, tem gente que acha que pode, mas a gente pode qualquer coisa, se combina com a tua personalidade, use transparência, use o que você quiser. O que importa é você usar aquilo que combina com você. Se não combina, não usa. Mas ou se com combina... seu público, se você faz isso para vender, né? Então você pode fazer. Mas, enfim, tudo isso foi dito no guia passado e nos guias passados eles estão acontecendo agora. E o que a gente traz agora para vocês, que vem de novidade com destaque dentro do guia, são justamente os materiais alternativos, como couro ou tecido sintético, o veludo para o inverno. A gente tem os tecidos naturais, a gente tem hoje acontecendo tecidos que são orgânicos, né, de polímeros orgânicos, eles já são realidade. Cada vez mais a sustentabilidade vem como uma necessidade para o planeta, e a moda e todo o meio, inclusive o artesanato, tem que se adaptar a isso, porque não é mais uma alternativa, é o único caminho. Então, todos os produtos, tudo que a gente consome, ele tem que ter uma pegada sustentável, ele tem que ter uma rastreabilidade, ele tem que ser justificado se ele tem reposição no mundo. Então, por exemplo, a indústria tem que pensar nisso, o consumidor tem que pensar nisso, o lojista tem que pensar nisso, todo mundo tem que pensar se aquele produto é sustentável, se ele está dentro dessa conformação da sustentabilidade. Então, assim, e o artesanato, a gente insiste, a gente tem sido muito chata e recorrente nesse assunto, porque é uma coisa que a gente precisa. As ondas de calores que a gente está vivendo, é isso, Cada né? vez mais o cliente vai em busca disso, mas é importante que a gente tenha um planeta para viver, né, gente? Que a gente tenha água, né? Senão a gente vai morrer. Não é, por exemplo, a gente tem que sim que cobrar se a indústria
indústria tem um descarte de água exagerado, se aquela tinta, se ela é poluente para o meio ambiente, inclusive na hora que você descarta, não só na hora que a tinta é Cada vez mais produzida. nós estamos nos educando para os propósitos, né? E não só para o A consumo. gente tem, por exemplo, ontem, finalmente, os Estados Unidos, gente, sabe, assim, finalmente, eles liberaram eles têm, acho que de 2030, para os carros elétricos estarem acontecendo e a indústria automotiva se preparar para isso. A gente está falando que a gente está mexendo com a indústria automotiva, com a indústria de combustíveis, é todo um ecossistema gigante que vai chegar até a gente. Uhum. Então, assim, será que as nossas máquinas de costura, ou qualquer máquina que você usa, que precise ou qualquer produto que tenha a base de petróleo, será que ele vai ser aceito daqui a alguns anos? Uhum. Dentro da França, a partir do final de ano, se não uma madeira, por exemplo, que não é de reflorestamento, já não entra. Então, a gente tem que entender como que está acontecendo para a gente se preparar e tá expandir o nosso adaptado. conhecimento, expandir para notícias, tá vendo? Porque isso vai influenciar, cedo ou tarde vai influenciar no nosso trabalho. E né? por que o artesanato ele é o futuro da sustentabilidade? O artesanato é tão salientado? Porque o artesanato, a gente tem ele pressupõe-se que ele é feito manualmente, com pouco consumo de energia, com produtos naturais, com coisas que são biodegradáveis. Tudo isso. Então, o artesanato está em alta, tudo que é artesanal está em alta, mas para estar realmente em alta, ele tem que ser sustentável. Uhum. Ele tem que estar dentro desse parâmetro do que o mundo está pedindo. Só que como que você atesta que teu produto é sustentável? Só se você tiver conhecimento sobre isso. É isso aí. Não tem como. E quando dizemos que está em alta, ele está em alta na moda, como a gente sempre reafirma aqui também, porque a moda é a grande propagadora das tendências, mas também na decoração, no design. Então, você vai ver, sim, muitas características do que a gente traz aqui como taxando como as tendências, mas que vocês vão ver essas características nos produtos que vocês estão usando agora e também no que vocês verão no futuro, porque cada vez mais, justamente por conta da sustentabilidade, nós temos hoje uma vertente que é a usabilidade, ou seja, fazer o melhor uso daquele produto até que ele se destrua, até que ele acabe. Então, nós temos hoje sim um olhar para coisas de melhor qualidade, e nisso o artesanato também se destaca, porque você entende que é algo que foi feito à mão, que foi feito com todo cuidado, que foi pensado em todas as suas etapas, ele é de melhor qualidade, e aí a gente também interfere nas cores, que são cores que geralmente as mais neutras, né? Porque elas vão ter mais chances de serem combinadas por mais tempo. Enfim, vamos dar mais tempo para as coisas para que a gente possa adaptar design mobiliário a nossa forma de viver e torná-la cada vez melhor. É um combo, gente. O artesanato faz parte do combo. E eu acho importante a gente falar, porque, por exemplo, você vai falar assim, Beth, mas eu mexo com conta que é feita de plástico. Como que eu faço? Eu vou perder meu trabalho? Não, você não vai. O que tem que ser feito é se readaptar àquela necessidade. Por exemplo, a indústria tem que entender que hoje você não precisa fazer mais o plástico com base de petróleo. Os polímeros do que é feito, o plástico, o PVA, enfim, hoje você pode encontrar esses polímeros orgânicos. Como que está sendo feito? Eu não faço a menor ideia. Eu não sou químico. Mas que existe tecnologia já para isso acontecendo, existe. Não faço a menor ideia, mas posso cobrar da indústria. Mas eu posso comprar você. Eles têm que saber, não eu. Exatamente. Eu tenho que comprar, eu tenho que usar. Então, e mesmo assim, não tem ainda, não se faz ainda miçanga de abacaxi. Ah, tá bom. Do que você faz a miçanga? Faz de plástico. Como que é a moagem disso daí? O material que um dia já foi usado na miçanga, na conta, ele pode ser reciclado? Pode. Então tá, então que criem-se recalls, recolhimento dessas contas, que as lojas criem depósitos onde você descarta corretamente a tua miçanga, a tua conta, o teu tecido sintético, seja lá o que for, e dali daquela coisa vai para a moagem e ele volta a ser um novo produto. Então você não tirou nada da natureza, você não tirou nada e você continuou o emprego do mesmo jeito, é só a forma de fazer, né, o insumo que é reaproveitado.
E você não tira da natureza, você não extrai da natureza para que esse insumo seja feito. Então, não é você perder a capacidade de produção do produto que você já consome, mas sim trocar a forma que esse produto está sendo industrializado. São esses novos olhares que a gente tem que entender. Então, existe sim uma necessidade gigante e urgente da indústria como um todo conversar sobre isso, para ver quais são as possibilidades e quais são as alternativas. Isso é bacana? Porque gera emprego, gera tecnologia, gera um monte de coisa. Tem um lado positivo. E outra, né, Beth? Para fazer esse guia, nós bebemos nas mesmas fontes que as indústrias. Então, do mesmo modo que a gente está divulgando para vocês essas informações, permitindo que vocês tenham conhecimento para poder cobrar, eles têm que estar se preparando para que vocês cobrem. Né? Vocês precisam só ter este conhecimento para poder fazer essa cobrança corretamente. Então, o guia ele vai poder te ajudar nesse quesito também, né? Vai poder trazer para você esse conhecimento para que você possa fazer aí os seus testes, adaptar o seu produto, adequá-lo ou criar em cima disso, e aí sim poder cobrar da indústria para fazer cada vez mais E como melhor. a gente quer que o guia chegue a todo mundo, como que a gente quer divulgar mesmo isso daqui, como a gente fala aqui no artesanato, no Podcraft, a gente faz o Podcraft para vocês, a gente deixou o guia, a gente reduziu tudo que a gente podia para que ele ficasse acessível e que todo mundo pudesse ter acesso e colocar. Que chegue em todo mundo. Então, ele tá disponível pelo Hotmart, pelo valor de R$ 37,90 e ainda consegue parcelar, tá? Eu não lembro agora quantas parcelas lá, mas tem parcela. Acho que mas dá para facilitar, dá para facilitar. E de qualquer maneira, falar com a gente, que a gente sempre dá um jeito. São quase 180 páginas, como a Faiga já falou, e a gente vai poder usar ele em todos os sentidos, em todas as colocações. A gente abriu uma brecha, né, ontem na live. Temos desafios. Se a gente conseguir vender pelo menos 100, a gente abre uma turma para essas 100 pessoas que compraram e a gente dá uma consultoria de desenvolvimento de produto. Isso foi uma das mudanças, né, Beth? Nos guias anteriores, nós tínhamos uma cara meio curso, só que nós não somos professoras, nós somos jornalistas e o guia ele se mostra de uma forma de fácil compreensão, como as revistas mesmo. Então, a gente tirou esse encontro que era pela plataforma Zoom e aí lançamos ontem o desafio de que na venda de 100 exemplares do Guia de Tendências do Artesão, nós vamos fazer esse encontro novamente. E tem mais, esse desafio, além deste encontro, ainda vai sortear uma consultoria exclusiva de desenvolvimento de produto. Isso mesmo, olha só, gente, ou seja, combo Como perfeito. Que é essa consultoria, Beth? Fala pra eles. A consultoria é assim, a gente vai pegar, por exemplo, você trabalha com bolsa, vamos supor. Aí a gente vai lá, vai montar um mood board. O que é mood board? Aquele quadro bonito dos desejos, onde você tem referências. Né? Então, você quer aquela cor, aquele estilo, aquele tecido, aquele gênero, é feito para aquele tipo de pessoa. Então, assim, a gente vai explicar para vocês como que você vai desenvolvendo um produto, a tua cabeça, a tua mente para desenvolvimento e criação de um produto. Uma coisa importante, técnica. Gente, existem, não sei nem contar quantos cursos e possibilidades você tem de desenvolvimento de técnica, de aprendizado de técnicas hoje disponíveis no YouTube, de todas as formas possíveis e imaginárias. Vocês já detêm o conhecimento do fazer, né? Vocês já são capacitados para fazer, vocês não precisam mais copiar ninguém. Hoje você pode, sim, com o conhecimento que você tem, desenvolver o seu produto autoral, pessoal, dentro da sua característica, dentro daquilo que você gosta de fazer, com aquilo que você quer entregar para o teu público e o recado que você quer mandar para o mundo. O que você quer imprimir para o mundo? Eu acho que é boa, tá? Eu acho que para onde o artesanato vai? Eu acho que vai para saber o que ele quer deixar de impressão para o mundo, sabe? Assim, como que e a gente quer contar o que você fez. Na realidade, esse é o nosso propósito. E a gente hoje a gente se empolgou, falou um monte, né? E vamos lembrar uma coisa: quem é membro do clube, quem tem desconto, quem é da Mãos e Panas tem desconto, quem é da Helena Wanger também tem desconto. E quem quiser mais, a gente pode criar outros descontos, vamos pensar nisso. A gente quer mesmo popularizar Manda DM. Manda DM, isso mesmo. Beijo grande, a gente está finalizando aqui mais um encontro, mês que vem tem mais. Beijo grande e a gente se vê.
por aí. Siga o canal Craft. É isso, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que o episódio de hoje tem o patrocínio das lojas Dani Delinski, o apoio da Mega Artesanal e que o guia está disponível pela plataforma Hotmart a valor de R$ 37,90. Só lembrando, gente, a gente lançou junto com o projeto do Vander, agora esse mês, o Vander Aqui. Olha, gente, é muito chique, tem muitas câmeras. O Vander Mazotti escreveu vários poemas nesse livro aqui chamado Artesãos, e hoje a gente está... Esse mês foi o lançamento do segundo livro, onde 58 artistas foram convidados para desenvolver a sua visão sobre esses poemas do Vander. Então, um primor. Na WR Artes, no Instagram, né? @WR Artes. Isso mesmo. Se eu não me engano. Tá aqui a divulgação. Isso, gente. Vamos ficando por aqui. Se você quiser saber mais sobre o canal Craft, você nos encontra nas nossas redes sociais e no nosso site. Até a próxima. Um beijo. Beijo!